Antes de qualquer batalha, houve uma escolha. E antes da escolha, houve uma pergunta que ninguém havia feito. Não foi Miguel quem a fez. Miguel nunca questionou. Essa era exatamente o problema. O ser que carregava mais luz do que qualquer outro, o primeiro entre todos, aquele cujo nome significava portador do brilho, olhou para a ordem que existia desde antes do tempo e fez a única pergunta que aquela ordem não tinha resposta para dar. Por que a obediência seria superior à compreensão, quando a compreensão é capaz de ver além do que a obediência permite? Essa pergunta não foi feita em voz alta no início. Foi uma semente. E Miguel observou ela germinar durante o equivalente a eras, sem entender completamente o que via, sem conseguir nomear o que estava mudando, porque Miguel era feito de outra coisa. Era feito de certeza, e a certeza não reconhece a dúvida até que a dúvida já tenha crescido grande o suficiente para não poder mais ser ignorada. Quando Miguel finalmente reconheceu o que estava acontecendo, 1/3 de tudo já havia escolhido seguir a pergunta. Para entender o que foi essa guerra e por que ela ainda não terminou, você precisa primeiro entender a diferença entre os dois seres no centro dela. Lúcifer era o mais belo, o mais inteligente, o mais próximo da fonte de tudo. Os textos mais antigos que existem, o livro de Enoque, os manuscritos do Mar Morto, os fragmentos etíopes que a Igreja excluiu do cânone no século IV, descrevem um ser cuja luminosidade era tão absoluta que os outros seres se orientavam por ele como planetas se orientam por uma estrela. Não por imposição, por atração natural. Miguel era diferente. Onde Lúcifer era brilho, Miguel era força. Onde Lúcifer era pergunta, Miguel era resposta. Onde Lúcifer via o horizonte e queria saber o que havia além dele, Miguel via o horizonte e entendia que sua função era proteger o que ficava aquém. Dois seres igualmente magníficos, duas arquiteturas completamente diferentes de existir. E por isso, quando a pergunta de Lúcifer começou a se propagar, quando outros seres começaram a seguir a lógica do argumento até o ponto onde a lógica o separava da ordem, Miguel não conseguiu entender. Não por falta de inteligência, por falta de acesso ao tipo de dúvida que Lúcifer havia descoberto. Para Miguel, a ordem não era uma escolha, era o próprio tecido de tudo que existia. Questionar a ordem era para ele equivalente a questionar a existência. O confronto entre eles não era apenas uma batalha, era o encontro entre dois modos fundamentalmente incompatíveis de existir. Os textos descrevem a separação como um processo geológico em sua lentidão. Lúcifer não acordou um dia e declarou guerra. Foi se afastando, argumentando, convencendo, e ao seu redor, o terço que o seguiu não seguiu por coerção, seguiu porque o argumento fazia sentido, porque a pergunta era genuína, porque a inteligência levada longe o suficiente chegava inevitavelmente ao mesmo ponto de questionamento. Miguel observou esse processo acontecer em tempo real, e o que sentiu, se é possível usar essa palavra para um ser dessa natureza, não foi compreensão, foi algo mais próximo de luto misturado com determinação. O luto de ver o ser mais luminoso que existia se afastar de tudo que Miguel havia jurado proteger. A determinação de que, independentemente do que aquilo custasse, a ordem seria mantida. Há uma descrição nos fragmentos apócrifos de um último encontro entre Miguel e Lúcifer antes da ruptura completa. Não é uma conversa filosófica. Foi o encontro entre dois seres que sabiam que estavam prestes a se tornar inimigos permanentes e que nenhum dos dois tinha como recuar sem deixar de ser o que era. Lúcifer poderia ter recuado. Isso os textos deixam claro. A escolha foi real, não predeterminada. E Miguel poderia ter seguido, poderia ter deixado a ordem desmoronar,
poderia ter escolhido a pergunta em vez da resposta, mas nenhum deles recuou, porque ambos eram, naquele momento, mais fielmente eles mesmos do que em qualquer outro momento de sua existência. E foi exatamente isso que tornou o que acontecer a seguir tão devastador. A batalha que os textos descrevem e que todas as tradições humanas de formas diferentes registraram não foi uma guerra de exércitos no sentido humano do termo, foi um confronto entre duas ordens de realidade. De um lado, Miguel com o que restava das hostes celestiais, seres de luz em armadura, organizados, disciplinados, uma força construída para defender o que existia. Do outro, Lúcifer como terço de tudo que havia sido criado, igualmente poderoso, igualmente luminoso, mas movido por uma lógica diferente, por uma visão de possibilidade que a ordem existente não tinha espaço para acomodar. O Apocalipse de João descreve Miguel como o comandante que expulsa Lúcifer do céu. O livro de Enoque descreve o processo em mais detalhes, a descida, o confinamento, as consequências que se irradiam para além do conflito original. O que todas as versões têm em comum é isso: Miguel venceu, mas a vitória não respondeu à pergunta. E uma pergunta não respondida não desaparece, ela encontra outros lugares para existir. Isso é o que transforma esse conflito de uma história antiga em algo que habita o presente. Lúcifer, expulso da ordem que havia questionado, não deixou de questionar. Pelo contrário, a expulsão confirmou o argumento. A ordem que se mantém apenas pela força de Miguel, apenas pela supressão da pergunta, é uma ordem que ainda não respondeu ao desafio que Lúcifer colocou. E o campo onde essa pergunta não respondida continua viva não é o céu, é a mente humana. Quando Gênesis descreve a serpente no jardim, os comentaristas rabínicos mais antigos identificam ali não um animal, mas a mesma inteligência que havia questionado a ordem celestial, agora operando numa escala diferente. O que a serpente ofereceu a Eva não foi maçã. Foi exatamente a mesma coisa que Lúcifer havia oferecido a um terço dos anjos, a possibilidade de compreender em vez de apenas obedecer, de saber em vez de apenas seguir. E Miguel não estava no jardim. Miguel estava do lado de fora, porque a função de Miguel não era persuadir, era proteger. E proteção, num jardim onde a ameaça chegou como uma conversa, não tinha forma de agir sem destruir o próprio espaço que deveria proteger. Aqui está o ponto mais perturbador de toda essa narrativa. Miguel venceu a batalha e Lúcifer venceu o jardim. E ambos estão, de certa forma, cumprindo exatamente o papel para o qual foram construídos, um protegendo a ordem, o outro questionando-a, numa guerra que não terminou porque nenhuma das duas forças pode existir sem a outra. Uma ordem que não é nunca questionada não é ordem, é estagnação. Uma pergunta que nunca encontra limite não é liberdade, é caos. Miguel sem Lúcifer seria a cristalização perfeita de tudo o que existe numa forma que nunca muda. Lúcifer sem Miguel seria a dissolução de tudo em possibilidade pura, sem estrutura para dar forma a nada. O conflito entre eles não é um erro do universo, pode ser a condição que permite ao universo existir. Cada civilização humana produziu sua versão desse confronto. Os gregos tinham Apolo e Dionísio, ordem e caos, forma e dissolução. Os nórdicos tinham Odin e Loki, sabedoria estruturada e inteligência que subverte toda a estrutura. Os zoroastristas tinham Ahura Mazda e Ahriman em conflito eterno, cada um necessário para definir o outro.
Civilizações separadas por oceanos e séculos chegaram à mesma intuição fundamental, que existe uma tensão constitutiva na realidade entre o princípio que mantém e o princípio que questiona, e que essa tensão não foi um acidente. Você vive dentro desse conflito agora, não como metáfora, como estrutura real da sua experiência. Cada vez que você segue uma regra sem questionar, não por medo, mas por confiança genuína na ordem que sustenta, você está do lado de Miguel. Cada vez que você faz a pergunta que ninguém quer ouvir, que você empurra contra o limite do que é permitido pensar, que você segue a lógica até o ponto onde ela contradiz o que todos aceitam, você está do lado de Lúcifer. E cada vez que você percebe que precisa dos dois, que sem a pergunta de Lúcifer você se cristaliza e sem a espada de Miguel você se dissolve, você está no único lugar onde a guerra entre eles pode finalmente fazer sentido. A batalha não está nos céus, está na tensão que você sente quando a inteligência e a lealdade apontam em direções diferentes. Está no momento em que você sabe que a resposta certa e a resposta verdadeira não são a mesma coisa. Está em cada escolha que você faz entre o que pode ser justificado pela ordem existente e o que só pode ser justificado por uma ordem que ainda não existe. Miguel e Lúcifer não são personagens de um texto antigo. São as duas forças que disputam cada decisão que você chama de sua. E a guerra entre eles não terminou porque a pergunta que Lúcifer fez antes do tempo, por que obedecer quando compreender seria mais honesto, nunca foi respondida por argumento, apenas por força, apenas pela espada de Miguel, apenas pela expulsão. E uma expulsão não é uma resposta, é o adiamento de uma conversa que ainda está por acontecer. Se algo neste vídeo mudou a forma como você enxerga a tensão entre obedecer e compreender, se você reconheceu em algum momento as duas forças disputando dentro de você, compartilha com alguém que também esteja travando essa guerra sem saber o nome dela. Este canal existe para as histórias que estão por trás das histórias que todo mundo conhece. Se você chegou até aqui, já sabe o que nos move. Inscreva-se. Ative o sino. A próxima história vai ser igualmente perturbadora.